E aí, pessoal, vamos dar uma aula rápida sobre propriedades periódicas especiais. Essa aula ela surgiu devido a uma questão do ITA de 2024, onde surgia ali uma discussão a respeito da energia de ionização de alguns elementos, em especial do fósforo e do enxofre. Então, para começar a ideia, né, das propriedades periódicas, a ideia é primeiro definir o que seriam essas propriedades. As mais importantes aqui para nós seria a energia de ionização, que é uma energia que você paga para arrancar elétron das coisas, ok? Para arrancar o elétron, então, eu preciso saber aonde ele se encontra e como que ele se organiza no átomo. E é aí que surge a dúvida, né? No caso do enxofre, se nós fizermos a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Essa seria a distribuição eletrônica do enxofre. No caso, a última camada, a camada de valência, apresenta esses dois orbitais, certo? Ou esses subníveis, perdão. Tem essa órbita S e existe a órbita P, que apresenta, pela regra de Hund, a distribuição de 3 elétrons, primeiramente ocupando espaços vazios, e aí vem a tal da energia de troca. Eu preciso trocar o spin do elétron que vai preencher agora um orbital, porque ele precisa entrar de forma de spin invertido. Isso gera um preço, certo? Isso dá trabalho para o átomo. Ele tem que, de fato, se preocupar em organizá-lo de forma acoplada, enquanto que os outros não estão acoplados, estão livres. Já no fósforo, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Na camada de valência nós temos 5 elétrons. No orbital S, tudo ok. Nós temos 2 elétrons. E no caso agora do P, olha só que bonito. Você tem um fato que é muito particular de alguns elementos químicos e que chama atenção agora. Eu tenho um semi-preenchimento. Esse semi-preenchimento, P3, ele dá ao elemento químico uma certa estabilidade extra, tornando mais difícil de perdê-lo, devido a essa organização bonitinha aqui desses 3 elétrons, todos desemparelhados e extremamente livres. Diferente desse que apresenta um par e outros 2 desemparelhados. Então, de certa forma, a palavra que poderia representar um pouco o porquê que o fósforo é tão mais difícil de tirar elétrons do que o enxofre é a bendita palavra simetria. Simetria, gente. Como existem elétrons e eles se repelem entre si, fica mais fácil organizar esta repulsão com esses elétrons dessa forma organizados. Cada subnível tem a sua distribuição no espaço. Os orbitais P vão apresentar aquela nuvenzinha nos eixos x, y, z, e isso, tendo simetria nos 3 eixos, fica muito mais fácil energeticamente a sua organização. Enquanto que 4 elétrons em 3 eixos vai ter um com 2 elétrons e outros 2 com 1 apenas. E isso na rotação pode gerar alguma coisa não muito estável, o que faz ficar evidente no momento que você arranca elétrons dele, né? Porque energia de ionização, né, a definição seria, você pega um átomo gasoso e arranca elétrons dele, né, tornando um cátion, ou, no caso, na primeira, inclusive, né, a primeira energia de ionização. Existem outras análises, por exemplo, vamos supor que você arrancou um elétron do fósforo, foi difícil demais. E arrancar um elétron do enxofre não será tão difícil. Mesmo que você arranque alguns aqui aleatoriamente,
você vai ter um rearranjo, depois que você tirou o elétron, para que fique com 3, certo? Se você arranca um elétron do enxofre. Vamos arrancar esse elétron do enxofre. Vamos pegar um enxofre 1+. O que é um enxofre 1+? Ele vai ter essa distribuição eletrônica com um 3s2, 3p3. 3s2, 3p3. Com o 3p3, vocês já imaginam o que vai acontecer, o S1+. Se você quiser fabricar um S2+, você terá que pagar muito caro por isso, justamente pelo fato de ter P3, um subnível semi-preenchido. Esses fatos eles são aplicáveis também nos elementos acima, ou seja, o oxigênio e o nitrogênio, que fazem parte do mesmo grupo, respectivamente. É a mesma lógica, gente, não há muita diferença, não. O fato é que essa é uma propriedade eletrônica, uma propriedade atômica, perdão, não, uma propriedade periódica, que dá para mostrar particularidades. Você poderia utilizar, né, como lógica clássica, de que existe uma certa força de atração entre núcleo e elétrons que vai dosar essa dificuldade. No caso do enxofre, por exemplo, você tem 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, né? Então você tem 16 prótons aqui. Ao passo que no fósforo você tem 15. Nas regras clássicas de energia de ionização, como que fica a explicação? Você tem camadas aqui distribuídas de elétrons e o próton atrai isso, segura. Quanto mais prótons, mais é a força para segurar esse elétron, mais difícil então para perder esse elétron. Se nós caminharmos na tabela periódica, portanto, e irmos à direita, caminharmos, por exemplo, para o cloro, que está na mesma linha desses elementos, você vai ter ali muito mais prótons, portanto, muito mais difícil de tirar o elétron. Só que no momento em que você tropeça no fósforo, nessa linha, certo? Você parte lá do hoje do sódio, né? Você parte lá do sódio, vai caminhando, vai caindo lá no cloro, você terá, né, necessariamente um aumento do número de prótons e, a rigor, por essa ideia de atração eletrostática, você tem maior dificuldade de tirar o elétron no cloro. No sódio, ao contrário, ele perde elétrons com facilidade. Então, essa distinção entre certos extremos ela é muito clássica e muito fácil de constatar por uma simples força coulombiana. Agora, no meio desse caminho, né, o que poderia ser uma propriedade periódica tem alguns tropeços. Por isso, casos especiais. O fósforo é um deles, onde apresenta um semi-preenchimento completo. Um outro dado bastante interessante nessa propriedade aqui seria a comparação entre magnésio e alumínio. Magnésio e alumínio, gente. Vamos dar uma olhada nessa comparação agora, tá? Se você pega o magnésio, ele tem 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. E o alumínio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Então, 10, 13 aqui, né? E que 12. Qual seria a ideia clássica, né, da energia de ionização? Se eu tenho prótons que seguram elétrons, então, quanto mais prótons, mais difícil de tirar o elétron. Seria essa a lógica, correto? Mas, veja só, esse único elétron aqui, nesse subnível P, vai ter uma facilidade muito grande de ser retirado, visto que o orbital S do magnésio está todo fechadinho, né? Existe aí uma palavra que eles usam que seria o cerne, né, o caroço. Existe aqui um subnível totalmente preenchido. Esse subnível totalmente preenchido já está acoplado, já foi gastada energia para fazer esse acoplamento. Arrancar esse elétron daqui seria, por demais, perder simetria. Enquanto que aqui vale a pena perder esse elétron.
Então, mais um caso em que há uma diferença que não segue a ordem correta conforme foi explicada. Por isso que é importante analisar caso a caso, né? Agora, vamos ver uma outra propriedade, a afinidade eletrônica. O que seria a afinidade eletrônica? É a capacidade do átomo receber o elétron. Então, a afinidade eletrônica. Então, se fôssemos equacionar, eu tenho só que inverter aqui um pouco o raciocínio. Você vai ter um átomo X no estado gasoso que vai receber um elétron e vai formar um ânion no estado gasoso. E eu verifico a energia liberada nesse processo, que o átomo vai gostar disso. Vamos pegar o caso do nitrogênio. 1s2, 2s2, 2p3. E o oxigênio. 1s2, 2s2, 2p4. Nós temos aqui 16, aqui 15. Perdão, 16 não, né? 8, perdão. Eu estou dobrando aqui com a massa, né? Que é 7. E aí, veja, se nós analisarmos as propriedades da afinidade eletrônica, ela diz assim, eu dou um elétron para o elemento químico. Se existe uma grande atração do núcleo em relação à eletrosfera, esse elétron vem com facilidade. Ora, eu tenho 8 prótons no núcleo do átomo de oxigênio. Ele vai querer receber esse elétron. Enquanto que aqui eu tenho 7, correto? 7 elétrons. Esse cara aqui, ele poderia ter uma afinidade eletrônica razoavelmente semelhante. É de se concordar comigo que o oxigênio vai ter mais força, vai atrair elétrons e ele vai gostar de receber, né? Eu vou trazer um dado experimental para a gente poder entender numericamente. Ó. A energia da afinidade eletrônica é menos 141 quilojoules. Deixa eu só confirmar isso mesmo, quilojoules por mol. O que isso aqui está me dizendo? Que o oxigênio gostou muito de receber elétron. Liberou energia, inclusive. Estabilizou um pouco mais. Agora, se nós colocarmos elétron para o nitrogênio, será que ele vai gostar? Bom, deveria. Gostar e gostar um pouco menos, né? Porque tem menos próton, né? Então, vamos ver qual que é o valor? Não tem aqui no livro, mas ele diz que é maior que zero, gente. A energia que o nitrogênio fornece não é liberada. É uma energia que você tem que pagar. Ou seja, você tem que dar energia para o nitrogênio, tem que convencer ele a pegar o elétron. O que seria meio bizarro, porque existe lá a eletronegatividade, ok. O nitrogênio está entre os 3 primeiros, ele é o terceiro. Mas veja que é por outros quesitos, né? A eletronegatividade ela é um combinado de vários fatores. Energia de ionização, afinidade eletrônica e raio atômico. No caso, estamos vendo apenas a afinidade eletrônica. E esse é o dado experimental, gente. Por que o nitrogênio não quer receber elétrons? Ora bolas. Por causa daquela camadinha semi-preenchida. Né? Detalhes muito pequenos que fazem a gente tropeçar, né? Quando fazemos uma análise muito grosseira da tabela periódica. Então, esse era um dado também interessante que eu achava pertinente passar. Por último, gente, sobre propriedades periódicas, existe o raio, né? O raio atômico. O raio atômico. O raio atômico ele precisa refletir a organização destes elétrons na sua eletrosfera. E o exemplo que eu quero trazer para vocês é um exemplo não muito corriqueiro, que é do grupo F14. Se você pega um elemento químico, vamos fazer uma distribuição eletrônica. Então vamos lá. Para dar um exemplo aqui para nós, eu vou pegar uma distribuição mais tranquila, gente. Eu vou dar uma resumida. É o lutécio aqui. Ele vai ter uma distribuição eletrônica com um cerne, um carocinho de xenônio, e aí ele vai terminar com 4F14,
5D1 e 6S2. Ok? Essa distribuição eletrônica, ela já é particular. Por quê? Se nós pegarmos 71, veja, nós terminamos no 5D1 e esse grupo 14, esse F14 aqui, ele apresenta uma organização tão perfeita, mas tão perfeita, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você teria 14 elétrons, todos emparelhados. Isso vai criar no núcleo, né? Você tem aqui o núcleo do átomo, uma camada de elétrons, uma certa carapaça, digamos assim, uma cascona, que a química chama de cerne, fechado. Lógico que tem um xenônio, ok? Mas essa camada 14, ela reforça o cerne, reforça esse caroço duro, fazendo com que a coisa fique bastante comprimida. Existe aqui um efeito, que aí a gente chega no momento, né, na situação que eu quero dizer com relação a raio. Existe uma contração maior no átomo. Por quê? Porque ele tem uma camada F14. Então, se nós fôssemos analisar a tabela periódica, qual que é a tendência do raio atômico? É aumentar conforme anda para baixo. Só que aí a gente vai andando para baixo, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, daqui a pouco, puf, dá uma contraída. Essa contração se dá pelo fato de você ter um F14 nessa distribuição eletrônica. A quantidade de elétrons, ela faz um arranjo que traz simetria e traz compactação. Tudo começa a se encaixar e aí a coisa, digamos, atinge um certo nível de elétrons e organizações que faz com que este caroço não fique mais tão grande quanto esperado, e sim uma contração. São detalhes mais refinados que eu vim agora, né, explicitando, mas faz parte dessa ideia sobre as propriedades periódicas especiais. Espero que você tenha gostado da ideia. Comenta aí alguma coisa se quiser, compartilha com os coleguinhas, e aí qualquer comentário extra na prova do ITA que você queira que a gente dê uma olhada, é só falar comigo que a gente dá uma explanada, beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.